Tenho a alegria de receber aqui no nosso programa o advogado tributarista Luiz Bezerra. O primeiro ponto que eu gostaria de que o senhor falasse um pouquinho é a respeito de um cadastro que o governo anunciou que vai criar a partir de agora, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, né, que muita gente está chamando de CPF dos imóveis. O que é isso, doutor Luiz? Que cadastro é esse que o governo está criando e o que o ouvinte que está nos acompanhando, que tem mais de um imóvel, que aluga algum imóvel, vai precisar fazer a partir de agora? Esse cadastro, ele tenta unificar as informações sobre os imóveis. Então, hoje não tem um local, um banco de dados específico sobre os imóveis. Os cartórios juntam algumas informações, por outro lado, imóveis que não têm registro ficam somente na prefeitura, são aqueles imóveis de posse. Então, assim, fica um pouco espalhadas essas informações. Com essa regulamentação, os cartórios têm até 24 meses para implementar esse CPF dos imóveis nas suas certidões. E eles estão fazendo esses lançamentos já. Já tem município, inclusive, que já antecipou-se ao prazo, já está emitindo as certidões com essas informações. Então, doutor Luiz, esse cadastro, o cidadão que tem um imóvel ou mais de um imóvel não precisará fazer nada? Vai ser o próprio cartório, a própria prefeitura que vai repassar as informações para o governo? Isso, Tiago. Não somos nós, contribuintes, que vamos fazer esse cadastramento. Uma declaração. Isso. Quando o imóvel vai ser vendido, então ele pega essa informação e atualiza o valor dele, metragem, o titular, neste cadastro nacional. E todos os órgãos que vão ser feitos, por exemplo, vai fazer uma doação do imóvel, passa pelo cartório, também vai colocar. Então, essa plataforma que está sendo implementada, do CIB, todos os órgãos vão colocar, tanto o cartório como prefeituras também vão alimentar, e o fisco estadual também vai implementar, e a Receita Federal também vai fazer parte desse cadastramento. Tudo que mexer com imóvel, ele vai atualizar no cadastro lá único que vai ser desses imóveis. É tipo um CPF com dígito verificador também. Acho que por isso que o pessoal está chamando de CPF, porque até dígito verificador tem. Mas, em grosso modo, é a unificação dos cadastros, que não é nada novo, que já há muito tempo já se fala nisso para tentar se organizar e ter acesso com as informações centralizadas dos imóveis. E um detalhe que eu não falei, tem um redutor de IBS-CBS. Então, para os aluguéis, ele tem um redutor de 70% ainda. Então, se o IBS-CBS, que ainda vai ser instituído a alíquota dele, se ele chegar, por exemplo, a 28%, que é o que se fala hoje, ele vai ter uma redução de 70% e vai cair para 8%. Agora, é importante quem tem vários imóveis e quem ofere uma renda superior a 240 mil, tentar se legalizar, fazer uma pessoa jurídica, uma imobiliária, e a partir daí, tudo vai ter custo? Vai. O custo está aumentando? Tá. A fiscalização está aumentando? Está. Não tem como negar. Voltando à história do CPF dos imóveis, né? O Cadastro Imobiliário Brasileiro, muita gente está pensando o seguinte: bom, não tem imposto novo, né? Mas o governo está querendo esse cadastro aí para ter todas as informações, para começar a aumentar a vigilância sobre os imóveis, né? Aí vem a pergunta: esse cadastro, doutor Luiz, ele pode acabar ensejando, né, no momento seguinte, um aumento de IPTU, por exemplo, ou uma elevação na cobrança do imposto de renda? O senhor acredita que isso pode ser possível de acontecer, já que o governo vai ter ali na mão informações que hoje estão pulverizadas? E aí lembrando que IPTU e imposto de renda não foram objetos da reforma tributária que nós tivemos a aprovação agora. Até porque o IPTU inclusive é um imposto municipal aí, né? Mas eu acredito que pode haver aí mudança na cobrança do IPTU e de imposto de renda com base nesse novo cadastro? Isso é muito interessante o que você está dizendo, porque é onde reside o medo das pessoas, né? Então, passar a pagar mais IPTU. O aumento de IPTU não vai depender disso, né? Depende tem municípios, inclusive, que nem IPTU gostam de instituir. O Ministério Público precisou intervir para alguns municípios instituir IPTU. Em alguns municípios, a taxa de inadimplência beira aí 70%. Né? E as prefeituras não cobram. Né? É impopular, né? Porque é muito impopular. Então, municípios menores tem essa questão da impopularidade do IPTU. Nos municípios maiores, como o Natal, por exemplo, isso vai depender da gestão do prefeito, se ele vai querer aumentar o IPTU, a base de cálculo do IPTU, que hoje é o valor venal. Né? Com esse cadastro, tenta-se dizer agora que a prefeitura tem pano para as mangas, digamos assim, de forma mais popular, que agora vai poder aumentar. Porém, essas informações que as prefeituras recebem, já tem um provimento que os cartórios são obrigados a informar as prefeituras. Então, assim, não se pode negar que a fiscalização está
realmente se fechando o cerco em cima dos sonegadores. Então, quem tem muitos imóveis, quem tem um faturamento muito alto de imóveis, realmente o ideal é você fazer a adaptação e abrir uma empresa, se for o caso. Agora, aquele que tem poucos imóveis e tem uma renda menor, realmente esse aí não deve ser tão impactado. Doutor Luiz, quem está nos ouvindo e que eventualmente tenha um imóvel, tenha um imobiliário, ou trabalhe, ou tenha um imóvel que está totalmente perdido agora, né? Não sei o que vai acontecer, se eu estou em situação regular, se eu vou ser fiscalizado pela Receita. Qual a orientação que o senhor dá para essas pessoas nesse momento? Quem elas devem procurar para poder receber essas orientações? Deve procurar um escritório de contabilidade, um advogado tributarista? Como é que é a orientação nesse momento? A primeira orientação é que se realmente você não tiver nesses requisitos de ter mais de 3 imóveis e oferindo esses 240 mil, não deve se preocupar. Inicialmente não deve procurar, deve manter seu aluguel normal, sem nenhum pânico, né? O importante é que não tem pânico no momento disso aí. Aquele que tenha maior quantidade, maior renda e mais empresas e ainda não fez seu planejamento, é muito importante você procurar um planejador de imóveis, um planejador sucessório, tributário e um contador especialista nessa parte de imóveis, porque realmente a reforma tributária tem um período de transição e quem estiver sozinho nisso e achar que vai conseguir eventualmente que estiver sonegando e continuar sonegando, realmente vai se fechar o cerco em volta dessa pessoa. Realmente deve procurar para não ter perigo de multas, ter problemas, que com a Receita o apelido é Leão, não é por nada, né? A gente tem que ter cuidado com ele.